do trabalho que ela desenvolveu, né, e que está agora numa revista para ser, vamos ver se vai ser aceito para ser publicado. Ainda não está publicado. Eu só gostaria de falar que eu tenho trabalhado bastante tempo com a minha vida inteira, né, com cianobactérias. A gente tenta descrever a diversidade de cianobactérias que existem no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente tenta descrever e ver, né, descobrir o que a cianobactéria está produzindo, né, e tipos de toxinas e outros metabólitos que possam ter alguma aplicação biotecnológica. Nossa pesquisa é bem fundamentada nisso, mas é mais uma pesquisa mais básica, né, de conhecimento, de geração de conhecimento, mas acho que é importante para a gente conseguir monitorar esses organismos, né, e ver realmente eles, tanto os benefícios que eles causam no meio ambiente e também ver a parte de produção de alguns metabólitos que possam causar danos na saúde ambiental. Esse trabalho específico, essa toxina específica, ela era chamada, né, a Estela vai apresentar bem aí um pouquinho da história, mas talvez vocês conheçam mais ela como anatoxina AS, né? A anatoxina AS é aquela que causa salivação, é uma neurotoxina e é um organofosforado, né? E nós, há uns 2 anos atrás, conversando, quem descreveu essa toxina pela primeira vez foi o Carmichael, aquele pesquisador americano, e ele descreveu essa toxina. Então ele chamou 2 toxinas que eles observaram lá no Canadá nos anos 60, foi a anatoxina A e a anatoxina AS. Com o desenvolvimento das pesquisas, e principalmente com a revelação da estrutura dessas 2 toxinas, verificou que elas eram muito diferentes, né? A estrutura química e também uma desconfiança de como elas eram biosintetizadas era diferente também. E numa reunião há uns 3 anos atrás, científica, eu encontrei com o Carmichael e falei para ele que a gente já estava trabalhando com a anatoxina AS, e eu falei para ele que a gente precisava mudar esse nome, porque causava muita confusão, né? Anatoxina A e anatoxina AS. Palavras muito próximas, e a gente começou a ver na literatura, principalmente em revisões, e da parte de estudantes, uma confusão em relação às 2. Daí nós propusemos mudar o nome, e ele concordou imediatamente com a mudança. Ele falou também que ele concordava, que ele achava que era necessário para parar de vez com essa confusão em relação ao nome, né? Porque as pessoas, às vezes, elas falavam de anatoxina A, mas, na realidade, o que elas estavam mesmo focando era a toxina AS. Então, nós publicamos um trabalhinho pequeno, né, na Harmful Algae, em 2020, e justamente com o Carmichael, que tinha dado o nome científico inicial, mudando esse nome, por isso que a gente está chamando agora de guanitoxina, né? Então, eu só estou explicando um pouquinho, talvez, essa mudança de nome que ocorreu, né? E agora já as pessoas já estão começando a chamá-la de guanitoxina. E o trabalho da Estela foi um trabalho muito laborioso, porque vocês viram que, vocês têm relatos na literatura, né,
da completa descrição da biossíntese da microcistina, da cilindrospermopsina, da anatoxina A, da nodularina, mas a gente não tinha a da guanitoxina. A guanitoxina, ela foi descoberta lá nos anos 60, e ninguém, não tem muitas publicações sobre ela, muitos relatos, né? E qual é o problema? Por que não tem? Porque ela, assim, a via biosintética dela é muito diferente das outras toxinas que já foram descritas. E então as pessoas não conseguiam trabalhar com e detectar essa toxina, né? Daí nós conseguimos essa amostra dessa cianobactéria há anos atrás e começamos a trabalhar. E o trabalho inteirinho da Estela foi de descrever a biossíntese, descrever todos os genes envolvidos na biossíntese, assim como todas as enzimas, né? E dessa forma a gente conseguiu finalizar esse trabalho, né, no doutorado dela, e agora a Estela já é doutora e já está fazendo pós-doutorado. E daqui a algum tempo as pessoas vão começar a poder monitorar essa toxina também na água. Então, eu vou pedir para a Estela iniciar a apresentação dela, né, Estela? Que foi um trabalho longo e bastante complexo, mas que nós conseguimos finalizar. E a gente quer colocar para vocês, então, tudo que foi feito e como funciona e como é essa toxina, a biossíntese dela. Bom, obrigado, Marli, pela introdução aí, e obrigado, Cassiana, pelo convite. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do meu trabalho de mestrado e doutorado, né? Comecei no mestrado e conseguimos finalizar tudo no meu doutorado. O que foi muito bacana, né, da continuidade a esse projeto, que começou no mestrado e a gente conseguiu dar essa continuidade no doutorado, então vocês vão ver que é um trabalho bem completo. E eu vou começar a introduzir para vocês um pouquinho sobre a molécula em si. Então, como a Marli já comentou, a guanitoxina anteriormente era conhecida como anatoxina AS, e devido a toda essa confusão que a Marli comentou, a gente decidiu mudar o nome para guanitoxina e tentar desvincular um pouco o nome das cianotoxinas às cianobactérias. Por quê? A taxonomia de cianobactéria é muito complexa e ela está em constante mudança de acordo com os protocolos, né, adotados, tanto pela parte de botânica quanto pela parte de bacteriologia. Então, às vezes, vincular o nome da estrutura da molécula à cianobactéria pode ser um pouquinho de problema quando você tem essas mudanças de nome. Daí acaba mudando o gênero, né, da cianobactéria e fica com aquele nome antigo. Que vai ser o que aconteceu com essa cepa que eu vou comentar com vocês. Então, hoje, a anatoxina AS se chama guanitoxina devido à presença do grupo guanidino nessa molécula, e ela foi identificada pela primeira vez em 1965 numa floração que aconteceu no Canadá. Estela. Oi. Interromper. Você subiu sua apresentação? Porque a gente não está vendo a tela. Ué? Se quiser tentar de novo, ela não carregou, né? Subiu uma tela de apresentação, mas não carregou. Vou tentar de novo, peraí, desculpa. Eu percebi que não estava sendo apresentado, mas eu achei que ela estava fazendo a introdução sem colocar, mas é verdade, Estela. Eu também estava esperando, achando que era apresentação ainda. Agora sim. Então agora foi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá. Bom, então vou voltar aqui.
Tá indo? Não. Tá bem devagar. E aí eu tô comprando umas ações a mais aí, que eu tô indo pra baixo. E agora? Aí, Tá. agora está, né? Bom, então, de novo, o trabalho que eu vou apresentar é da guanitoxina, biossíntese, ocorrência e detecção em corpos d'água. Tá tudo certo agora, né? Sim. Tá. Então, como eu tinha comentado, né, a gente mudou o nome baseado, então, na estrutura da molécula. Então, por que guanitoxina? Como vocês podem ver agora, essa molécula apresenta um grupo guanidino, né, que seria esse ciclo aqui de 5 carbonos com 2 um ciclo de 5 com 2 nitrogênios, e essa ligação dupla com uma amônia também é bem característica do grupo guanidino. E aí a gente optou, então, pela modificação do nome baseado na molécula da guanitoxina, e não no nome da cianobactéria. Então, de novo, ela foi identificada em 1965, numa floração de Anabaena flos-acui, no Canadá, e no final dos anos 80 e começo de 90 foi observado a morte de vários animais na Dakota do Sul, em Illinois, e também na Dinamarca, na Europa. Em 2001, aqui no Brasil, eles identificaram a presença dessa cianobactéria num lago ornamental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em 2002 ela foi detectada numa floração lá no reservatório de Itapacurá, que é a floração onde foi isolada essa cepa de cianobactéria. A guanitoxina é um potente inibidor e irreversível, né, da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima que atua no sistema colinérgico, sistema nervoso, e a guanitoxina se liga numa ligação covalente, portanto irreversível, nessa enzima, o que impede que a enzima faça a degradação da acetilcolina. Dessa forma, os canais ficam abertos e você tem uma rigorosa contração muscular. Então, quando se observou em estudos com camundongo, por conta dessa contração muscular, observou-se morte por asfixia. E essa estrutura, como a Marli comentou, foi elucidada em 1989, pelo Matsunaga e outros colaboradores. Então, ela já é uma estrutura conhecida há muitos anos já, só que a gente tinha essa falta, né, de informação sobre como ela está sendo biosintetizada dentro da cianobactéria. Vou contar, então, um pouquinho da história da Sphaerospormopsis torquis regini, a ITEP 024, que é o nome, né, dessa cepa hoje, aqui no Brasil, os eventos onde ela foi onde ela foi estudada e como que ela chegou até a professora Marli. Então, em 2002, o Renato Molica isola essa cianobactéria numa floração em Recife, nesse reservatório de Itapacurá, que eu explico um pouquinho melhor no próximo slide. E ele fez bioensaios com camundongo e ele detectou a atividade de acetilcolinesterase nesses animais. Em 2010 foi publicado um trabalho com o Dr. Hernani Pinto, que eles desenvolveram métodos de detecção por LCMS, né, por espectrometria de massas, da guanitoxina. Em 2012, a Vera Werner muda o nome, né, por conta de revisão da taxonomia e da fisiologia dessa bactéria, dessa cianobactéria. Decidiu-se, então, mudar o nome de Anabaena flos-acui para Sphaerospormopsis torquis regini. E então, a Marli adquiriu essa cepa nesse trabalho, se eu não me engano, para fazer o sequenciamento do genoma e para fazer a filogenia dessa bactéria. E em 2017, no meu mestrado, né, quando eu finalizei o meu mestrado, a gente publicou 2 clusters de produção de outros 2 compostos que essa cepa produz, que são inibidores de protease, e para publicar esse trabalho, a gente fez o sequenciamento da Sphaerospormopsis. Então, a gente sequenciou o genoma e publicou esses 2 clusters. Essa linhagem, ela foi isolada, como eu disse, então, nesse reservatório em Recife,
reservatório de Itapacurá, em março de 2002, e essa floração continha outros 2 gêneros de cianobactéria, outros gêneros, se eu não me engano, são outros 4 gêneros que, durante toda a floração que foi detectado, e dentro dessa floração, eles detectaram guanetoxina e saxitoxina. Então, era uma floração tóxica, né, e com as duas mais tóxicas cianotoxinas que a gente tem, ambas neurotoxinas. E hoje, a ITEP 024, que é a nossa produtora de guanetoxina, ela é mantida no banco de cultura de cianobactérias lá do Sena, no laboratório da professora Marli, em Piracicaba. Então, eu vou contar um pouquinho, assim, bem resumido, mais ou menos de tudo que eu fiz, desde o mestrado até o doutorado. No mestrado, então, a gente fez a extração de DNA, sequenciamento de genoma, montagem, anotação, e eu comecei a busca por esse cluster de biossíntese da guanetoxina. Eu passei o mestrado todo minerando o genoma, anotando enzimas, estudando sobre biossíntese de outras cianobactérias, tanto que, como eu comentei antes, eu publiquei outros 2 clusters de inibidores de protease, que é a fumigina e a anabenopeptina. E só no finalzinho do mestrado, começo de doutorado, devido a uma última montagem, né, que a gente fez, porque, só para contextualizar um pouquinho vocês, o genoma de cianobactéria ele é um pouco complicado de fazer a montagem, porque ele tem muitas regiões repetitivas. Então, imaginem vocês pegam um quebra-cabeça, todo desmontado, em pedaços minúsculos, e muitos pedaços são muito parecidos. Então, é muito difícil de você saber exatamente qual pedaço estaria no local certo para a gente fechar, né, o genoma num único cromossomo, num único contigo, que a gente chama. Então, levou muito tempo para a gente ir aprimorando essa montagem, e também usando os novos softwares que vinham surgindo, né, com o tempo. Então, hoje em dia, com softwares super modernos, você consegue, com uma relativa facilidade, um pouquinho mais, montar esse genoma com mais rapidez e facilidade. Mas na época que comecei o mestrado, a gente ainda estava engatinhando nessa área de genômica, de cianobactérias, e esses programas foram evoluindo com o tempo. Então, devido a uma última montagem que a gente conseguiu, fechar esse gap específico onde estava o cluster e procurando por enzimas específicas de outras vias metabólicas, eu consegui detectar esse cluster, que é composto por 10 genes de biossíntese. Desses 10 genes, 9 estão envolvidos diretamente na biossíntese da guanetoxina e mais um transportador. Então, baseado em trabalhos já publicados antigamente, especificamente em 1993, onde o Dr. Richard Moore desenhou um pouco a biossíntese da guanetoxina, dessa cianotoxina, através de carbonos marcados e hidrogênios marcados. A gente sabia mais ou menos que essa biossíntese poderia começar com o aminoácido arginina, que ela passaria por um conhecido intermediário metabólico aí de metabólitos secundários, principalmente na produção de antibióticos, que é a enduracidina, e daí por mais algumas etapas enzimáticas a gente chegaria na molécula final da guanetoxina. O meu trabalho, então, foi rigorosamente validado, todas as etapas biosintéticas foram validadas, tanto em vivo quanto in vitro, e a gente foi testando etapa por etapa. Todas as enzimas foram expressas em E. coli, então elas foram, os genes foram adquiridos, já otimizados para a expressão de E. coli, todas elas foram expressas, e a gente obteve todas elas solúveis, com exceção dessa enzima B, que ela é uma enzima de membrana. E a enzima B, ela faz a primeira hidroxilação da arginina na biossíntese.
Então, por conta dessa não diria um problema, né, porque a natureza ela é perfeita e não há problemas, mas é uma enzima de membrana, né, então é problema para nós pesquisadores que expressam proteínas, expressar uma proteína de membrana. Como vocês podem imaginar, é uma proteína complexa inserida numa membrana, e aí quando você lisa a célula, você vai estar lisando essa membrana e vai estar perdendo essa proteína. Então é muito difícil você purificar uma proteína de membrana. Então, por conta disso, a gente fez uma montagem num plasmídio da sequência da proteína B e C juntas nesse plasmídio, e a gente conseguiu verificar a produção do terceiro intermediário. Então, adicionando arginina com esse plasmídio, a gente observou a produção de induracidina. Todas as etapas de enzimáticas, né, as reações enzimáticas foram confirmadas por LC-MS de alta resolução. E vocês vão ver mais para frente que não ter um padrão, não ter padrões, né, nesse trabalho foi um problema, e também foi o que tomou muito tempo da gente para a gente conseguir finalizar toda essa rota. Então, aqui para vocês eu mostro a rota biosintética da guanitoxina. Então, ela começa com uma arginina. Essa arginina vai ser hidroxilada na posição gama por essa enzima B, que é de membrana, que eu falei para vocês. Então, o que a gente fez no começo? Foi introduzido num plasmídio a B e a C juntas. Colocando arginina, a gente conseguiu verificar a formação do intermediário 3, que é a induracidina. Esse intermediário 2, a arginina hidroxilada em gama, ela é ciclizada por essa enzima que é incrível, a enzima C, é uma aminotransferase PLP dependente, e ela faz essa ciclização de uma maneira muito singular e peculiar, tanto que a gente vai estar prestes a publicar o mecanismo dessa enzima C. A induracidina, ela então é hidroxilada por uma enzima que é uma dioxigenase dependente de ferro 2 e alfa-cetoglutarato. Essa induracidina é hidroxilada na posição beta. O intermediário 4 sofre a ação de uma aldolase e uma perda de uma glicina para formar esse intermediário, esse aldeído, né, intermediário 5, que esse intermediário 5 foi muito difícil, não conseguimos ver a detecção dele no massas, por conta dele ser muito instável. O intermediário 5, então, ele é transaminado, né, por uma outra aminotransferase também, PLP dependente, formando o intermediário 6, que então vai ter a adição de 2 grupos metil, é uma enzima SAN dependente também, a enzima F, como a maioria das metiltransferases. O intermediário 7, ele é hidroxilado na posição, nesse nitrogênio do anel guanidino pela enzima A. O intermediário 8 sofre a ação da quinase, que é ATP dependente, formando o intermediário 9, que é quando tem a adição do grupo fosfato. E esse grupo fosfato, então, ele é metilado no oxigênio por uma outra metiltransferase também, SAN dependente, formando a nossa molécula final de guanitoxina. Então, aqui do lado direito da tela, vocês podem ver os espectros, né, de massas. E então, a gente tem aqui o intermediário 2 mais o intermediário, mais a enzima C, formando o intermediário 3. O 2 mais a C e D, formando o intermediário 4. E aqui o 2 mais a C, D, G e E, ou seja, daqui do 2 até o intermediário 6, a gente conseguiu detectar a formação do intermediário 6. O intermediário 2, 3, 6 e 7 foram sintetizados nesse trabalho. Então, a gente sintetizou em laboratório esses 3 padrões para a gente conseguir ter esse parâmetro de análise com o espectro de massas, né? A segunda metade da via foi, a partir do intermediário 7, foi comprovada adicionando ao intermediário 7 a enzima A, I e J, e
comparando com a cepa de cianobactéria, a gente viu perfeitamente aí um match, né, dos picos, tanto do nosso ensaio enzimático com a nossa cultura de cianobactéria. O nosso trabalho também, a partir da detecção do cluster e da comprovação de que realmente esse cluster era o cluster correto, né, porque a gente conseguiu observar praticamente todas as etapas enzimáticas, a gente pegou o agrupamento gênico, né, de produção da guanitoxina, e a gente buscou nos dados ambientais, né, nos dados disponíveis no GenBank para trabalhos que coletaram amostras ambientais, tanto de metagenomas quanto de metatranscriptomas, e a gente buscou o nosso cluster nesses dados. Por que em dados ambientais? Nenhum genoma isolado de cianobactéria disponível no NCBI, no GenBank, né, que é o grande banco de dados que a gente usa, a gente não conseguia detectar em nenhuma das cianobactérias isoladas. Então, isso mostra também que é uma cianotoxina que está relacionada a gêneros específicos de cianobactéria. Não é, por exemplo, como a microcistina, que a gente tem uma gama maior de gêneros que produz essa cianotoxina, né? No caso, a microcistina. Para a guanitoxina ficou mais restrito, por isso que a gente foi para dados ambientais. Então, nos metagenomas, a gente conseguiu achar nosso cluster em dois pontos né, tipo, em dois grandes grupos de dados brutos que a gente pesquisou. No Lago Mendota, em Wisconsin, nos Estados Unidos, e no Rio Amazonas, no Brasil. Então, a gente pesquisou 108.465 dados brutos de metagenomas. Nesse número gigantesco, em dois pontos, a gente conseguiu montar o nosso cluster, né? Então, a gente fez uma montagem nova, né, de novo, que a gente chama, desses metagenomas, e a gente conseguiu chegar até o nível de gênero para linkar esses dois clusters que a gente encontrou da guanitoxina. Então, em Wisconsin, no Lago Mendota, esse cluster foi linkado ao gênero Aphanizomenon, e no Rio Amazonas ao gênero Cuspidotrix. Então, o nosso trabalho tem essa novidade também de apontar esses dois gêneros que não eram conhecidos como gêneros produtores da GNT. Nos dados de metatranscriptoma, foi analisado 2.365 dados brutos de metatranscriptoma, e disso a gente encontrou 64 hits. Esses 64 hits estavam distribuídos no Lago Erie, em Ohio, nos Estados Unidos, que é aquele lago super problemático de floração de cianobactérias, em Toledo. Acho que vocês devem estar familiarizados com ele. Também no Lago Mendota foi encontrado dados em metatranscriptoma, no Rio Amazonas, no Rio Columbia e no Rio Delaware. Então, nosso trabalho possibilita mostrar que novos pontos de florações de cianobactérias estão produzindo guanitoxina. E, além disso, no Lago Mendota e no Lago Erie, a gente conseguiu detectar mais de uma floração que foi observada a presença de guanitoxina. Então, é um problema, ao meu ver, grande, porque é uma toxina, uma neurotoxina super potente. O nível de potência dela é comparável à saxitoxina, e ela não está sendo detectada pelas agências de monitoramento. Então, a descoberta desse agrupamento permitiu que a gente identificasse esses pontos críticos de floração, tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas, que estão desconhecidas para essa potente neurotoxina. Então, o que isso sugere? Que protocolos de monitoramento dessas cianorrebs devem ser revisados nessas bacias hidrográficas, que são lugares que são super vulneráveis à proliferação de cianobactérias. E, como a gente sabe, muitas dessas florações podem ser altamente tóxicas. Então, vem a pergunta: por que a guanitoxina não está sendo detectada? Não, eu te mando hoje já. É que
de cor aqui, então eu vou... O que acontece? Os relatos de ocorrência são muito pequenos comparados a outras cianotoxinas. Isso explica a alta instabilidade dessa molécula em meio alcalino. Então, ela é uma molécula altamente polar, ela é solúvel em água, ela não é sensível à luz UV, e é uma molécula que ela foge das técnicas analíticas padrões aplicadas para as outras cianotoxinas. Então, além disso tudo, falta também padrão analítico para analisar a guanitoxina. Então, como o nosso trabalho ainda vai ser publicado, e depois da publicação vai se ter conhecimento de como a via está sendo produzida em termos de genes, né, em termos de molecular, de DNA. Mas, até lá, falta padrão analítico para ser usado nas detecções que são feitas através de LC-MS, por exemplo. Então, só para apontar para vocês a dificuldade e a demora na publicação desses dados e na certeza, né, de que as nossas enzimas realmente estavam fazendo o que elas estavam fazendo, foi devido à síntese desses 4 intermediários da rota. Então, assim, não sei o quão familiarizados vocês estão com a química orgânica em si, mas compostos altamente polares são dificílimos de ser sintetizados em laboratório. Então, a gente teve uma otimização de etapas de processo de síntese muito demoradas e são compostos que eles aderem muito nas colunas de purificação. Então, você tem que mudar os métodos para conseguir atingir um nível de purificação razoável. Além disso, a guanitoxina, essa molécula é produzida por poucos gêneros de cianobactéria. Então, depois do nosso trabalho, vão ser 4 gêneros, mas até o momento são apenas 2. E como eu disse antes, ela é uma molécula altamente tóxica, né? 10 vezes mais potente que a anatoxina A. E o que a gente tem hoje na legislação? A portaria da CETESB 2914 de 2011 estabeleceu os limites máximos admissíveis para as cianotoxinas. No entanto, a guanitoxina, né, que aparece aqui como anatoxina S, ela não tem limite estabelecido ainda. Então, o que é recomendado? Quando se observa potenciais cianobactérias produtoras na água, faz-se as análises. Mas aí a gente volta naquele problema, né, que ainda é uma molécula pouco estudada, a gente não sabe todos os gêneros que podem produzir essa cianotoxina. Então, a gente entra num ciclo. E além das agências que regulam no Brasil não admitirem um limite para essa toxina, a OMS também não regulamenta o monitoramento de GNT globalmente falando. Então, o nosso trabalho mostra que GNT continua